Então, meus amigos, vamos seguir. Nós temos que falar, vamos continuar falando no encontro de hoje, naturalmente, sobre o procedimento dos juizados especiais, procedimento especial dos juizados especiais. Nós vamos encaminhar na aula de hoje para o final desse tópico da disciplina. Estávamos falando sobre os sujeitos do processo nos juizados e vamos concluir esse tópico hoje. Vamos tratar sobre as partes, né? Falamos sobre os juízes leigo e togado, falamos sobre os conciliadores e vamos na aula passada, e vamos hoje falar sobre as partes. Bastante coisa para falar sobre as partes. E concluído esse tópico das partes e também dos sujeitos processuais a reboque, nós vamos começar o último tópico da disciplina, que são os atos processuais. E vamos ver quais são os atos processuais, como é que se desenvolve o procedimento. Tá ok? Talvez não dê para concluir tudo no encontro de hoje, e se for o caso a gente termina um detalhezinho que faltar no próximo encontro, tá certo? Bom, então vamos ver o que nós temos para falar sobre as partes no sistema do juizado. A primeira informação, já importante para os senhores, é que as partes na lei do JEC a gente costuma tratar, nós combinamos isso, a gente trata da lei do JEC como diploma básico, né? O que tiver naturalmente pode acontecer de ter uma distinção em relação ao sistema do GF e do GFP, juizados especiais federais e da Fazenda Pública, eu pontuo separadamente com os senhores. E na lei do JEC, é no artigo 8º que os senhores encontrarão a disciplina das partes. Deixa eu ver se eu pego para os senhores aqui, ó. A lei do JEC, ela começa na seção 3ª, tratando das partes no artigo 8º, como vai aparecer aí para os senhores. Deixa eu corrigir aqui para ficar apresentável. Tá aí. Artigo 8º da Lei 9.099 de 95, a Lei do JEC. Não poderão ser partes no processo instituído por esta lei, juizados especiais cíveis, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Então, o artigo 8º, ele começa tratando das hipóteses de exclusão, das pessoas excluídas, quem não pode ser parte. Vamos analisar detidamente, vamos mastigar esse dispositivo aí. Vejam que a parte inicial prevê que não podem ser partes. Pouco importa se demandante ou demandado. Partes de modo geral, tanto como autor, demandante, tanto quanto réu, demandado, estes sujeitos não podem ser partes. E aí, quem que não... Eu digo isso por quê? Porque nos parágrafos do próprio artigo 8º, nós vamos ter uma divisão de demandante e demandado. Mas no caput, nós temos uma visão geral. Não pode ser parte nem como demandante nem como demandado. Tá? E quem que não pode ser parte? O incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Por quê? Qual é a lógica desse dispositivo? Porque a atuação desses sujeitos torna o processo mais formalizado, mais burocrático, o que é incompatível com o critério orientador do juizado, com os princípios do juizado, da informalidade, da simplicidade. Ué, o que houve? Falávamos sobre quem não pode ser parte no sistema do juizado, o artigo 8º da lei do JEC, e aí a atuação desses sujeitos do processo torna o processo mais burocrático. Ali no meio tem então, o incapaz, o preso, a massa falida, o insolvente civil. A lógica é essa que eu acabei de lhes dizer. A burocratização, uma formalização maior no processo.
incompatível, portanto, com a informalidade, com a simplicidade do juizado. A atuação desses sujeitos torna naturalmente o processo mais complexo, ao invés de simples. E no meio ali tem também as pessoas jurídicas de direito público. Lembrem-se que em 95 só tinha a lei do JEC. Quando veio essa disposição, não tinha a lei do GEF e lei do GEFIP. Que hoje em dia, quando você lê, você pensa assim, claro que as pessoas jurídicas de direito público não podem ser partes no sistema do Juizado Especial Civil Estadual. Porque tem o GEF, Juizado Especial Federal, da Lei 10.259 de 2001, e tem o GEFIP, Juizado Especial da Fazenda Pública, Lei 12.153 de 2009. Hoje em dia isso parece um óbvio ululante, mas lembre-se que em 95 não tinha essas previsões, essas outras leis, de modo que era necessário o legislador afirmar isso, ok? Então está visto aí no caput as hipóteses de exclusão. Quem não pode ser parte, seja como demandante, seja como demandado.